Olá, pessoal, tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você estiver assistindo essa live. Eu tenho uma honra hoje de fazer uma live com o Dr. Carlos Icarelli, neurocirurgião aqui da região de Londrina, do Hospital do Câncer, do Coração, do Evangélico, do ICL, de tudo quanto é lugar, né, Icarelli? Verdade, estamos aí quase todos aqui da cidade. Neurocirurgião também da minha família, já operou tia, já operou pai, já operou um monte de coisa. E nós vamos conversar hoje a respeito de um tratamento que, na realidade, não é tratamento, mas é uma melhora do quadro de dor crônica. E como eu falo bastante sobre endometriose, a endometriose é uma das causas de dor crônica nas mulheres. Em alguns casos, a gente precisa abrir mão de alguns outros tipos de abordagem para esse tratamento. E uma das abordagens do tratamento de dor crônica, principalmente na região da pelve, que pode estar relacionada à endometriose, não é toda dor na pelve que seja endometriose, né? É a questão da estimulação medular no tratamento da dor crônica da endometriose. É isso, doutor Gicarelli? Bom, boa noite, Francisco, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, na verdade, é um método de tratamento, né, para uma dor crônica, principalmente aquela dor que envolve um comprometimento de uma raiz nervosa ou de um nervo, né, sensitivo. É um tratamento, lógico, que existe um protocolo, né, para indicação, mas quando a gente tem aquele caso, né, de uma paciente que fez um procedimento cirúrgico e a cirurgia foi muito bem feita, bem indicada, mas existe aquela porcentagem de pacientes que vai desenvolver uma dor crônica. E sabe que isso acontece muito na cirurgia da coluna vertebral. Né? Existe uma síndrome chamada síndrome pós-laminectomia, no inglês failed back syndrome, que em torno de 15 a 20% dos pacientes que fazem uma cirurgia de coluna e permanece com a dor. Por mais que tenha total descompressão, total resolução do quadro, esse paciente ele fica com a dor. Né? A dor como uma consequência, né, da doença. Normalmente é uma consequência da doença. Então, a doença ela vai causando um tipo de dor, né, uma memória da dor, digamos assim. Então, a gente tem aquela permanência, perpetuação da dor, porque é uma doença crônica, né, por mais que seja resolvida, ela mantém, né, a memória da dor. E foi nesse sentido que esse tipo de tratamento ele foi idealmente colocado aqui, né, a primeira vez escrito em 1965 pelo Shelley, lá nos Estados Unidos. O primeiro caso foi, inclusive, uma paciente com uma dor visceral, uma dor que envolvia a região da pelve, por um problema oncológico, né, um tumor, né, que ficou com uma consequência, por mais que resolvido o problema da dor, ele foi fazer um teste, né, ele fez esse teste de uma estimulação elétrica na região da sensibilidade da medula, e essa paciente teve uma resolução muito importante da dor depois disso. E aí os estudos, eles avançaram nesse sentido. Deixando claro que, por exemplo, nas pacientes de endometriose profunda, com cirurgias e permanência do quadro de dor, gira em torno de 10 a 12% dessas pacientes, mesmo que você tenha retirado todas as lesões. Porque, perfeito, normalmente, essas pacientes de endometriose, por exemplo, elas têm uma perpetuação dessa dor crônica durante muito tempo. Porque a gente sabe que a dor a endometriose começa praticamente quando a paciente menstrua a primeira vez. Então, você imagina essa dor crônica durante 20 anos, 25 anos. Então, isso vai perpetuar. E lembrando que essa dor crônica, eu estou dizendo daí relacionada à endometriose,
ela de características cíclicas, né? E lembrando também que são dores que estão relacionadas ou que têm uma origem do sistema nervoso central. Perfeito. E isso é importante, porque muitas vezes o paciente fala, mas fiz a cirurgia e eu continuo com dor. Aí você tem que explicar para ela essa questão da memória da dor. Isso é extremamente importante. E nesses casos existe daí uma necessidade de uma avaliação de um neurocirurgião ou de um médico que mexa com tratamento de dor, para às vezes instituir esse tipo de tratamento. Esse tratamento, como o Dr. Carlos Zicarelli falou, não é feito para qualquer paciente com dor. Tá? Perfeito. Porque se você for instituir esse tratamento para todo mundo tem dor. Exato. Eu falo assim, a melhor condução desses casos, na verdade, é aquela abordagem multidisciplinar, né? Com absoluta certeza. Quando a gente, né, isso entra muito o papel, inclusive, do fisioterapeuta. Porque um dos critérios, né, elegíveis para indicar esse tipo de tratamento é, inclusive, a falha do tratamento fisioterápico. Ou seja, isso mesmo. O paciente tentou, né, a fisioterapia por pelo menos 6 meses, e aí, para esse protocolo, precisa, inclusive, ter um relatório do fisioterapeuta demonstrando que o paciente tentou fisioterapia por pelo menos 6 meses. A dor, ela tem que ter um trajeto de um território, um dermátomo, né? Uhum. E aí você vai me falar, não, existe um dermátomo da pelve? Existe. Então, nós sabemos que aquelas raízes, né, S1, S2, S3, S4, elas fazem toda a inervação da pelve, né? E principalmente dos órgãos genitais, né? Da região perianal, toda aquela região. Que é o plexo hipogástrico, né? Que é esse plexo, exatamente. Ele tem existem nervos, né, que fazem determinadas sensibilidades. Então, dependendo do caso, se é uma paciente que fez um procedimento, tentou a fisioterapia, tentou medicamentos para a dor crônica, né? A gente sabe que existem vários medicamentos, entre eles a pregabalina, a gabapentina. Muitas vezes a gente associa a duloxetina, que é uma medicação que age na recaptação da serotonina, que ajuda deixando, muito. Né, ajuda muito na dor, né? Então, vamos supor assim, naqueles casos que houve falha toda essa terapia de primeira linha, né, que é a convencional, esses casos podem ser discutidos conjuntamente, né? Hoje, deixar claro que não é só a neurocirurgia, existem muitos anestesiologistas que estão, né, que agem, né, trabalham com dor. Existem também um bloqueio teste que pode ser pensado antes, por exemplo, um bloqueio do nervo pudendo, que a gente consegue ter até um relato da paciente de uma melhora, né? Entendendo que aquela inervação ela está, né, comprometida e que talvez um bloqueio teste, né, prévio pode ser até um indicador, né, de que essa paciente poderá se beneficiar da neuromodulação. Esses casos são casos bem selecionados, né, doutor Carlos? E que essa avaliação, que eu sempre digo multidisciplinar, é extremamente importante. Por isso que as minhas pacientes de endometriose, nós temos um grupo multidisciplinar, onde nós temos anestesiologistas, nós temos fisioterapeutas, nós temos profissionais que fazem acupuntura, que fazem homeopatia, a própria nutricionista, exercício físico é muito importante, o sono reconfortante dessa paciente é extremamente importante, por causa da liberação da melatonina, que é um anti-inflamatório potente. Então, eu acho que o tratamento do quadro de dor crônica, pélvica principalmente, que esteja relacionado daí à nossa parte da endometriose, nunca é um tratamento só com medicação ou só com cirurgia.
Esses outros atributos que a gente tem que colocar no tratamento de medicação, exercício, dieta, principalmente a dieta anti-inflamatória, ajuda muito. E lembrando que esse tratamento que o Dr. Carlos Icarelli está comentando é um tratamento para aliviar a dor, não é para tratar a endometriose. Perfeito. Isso eu estou falando da endometriose. Dor crônica, daí tem outros casos também, outras situações. Mas eu estou comentando especificamente da endometriose, que daí quando a gente indica um tipo de tratamento dessa forma, o tratamento é para alívio da dor e não para tratamento da endometriose. Infelizmente, ainda nós não temos um tratamento totalmente eficaz para a endometriose. Por isso é que você tem que ter uma associação de situações, uma associação de profissionais para você tratar essas mulheres especificamente. É verdade. Eu acredito assim. Hoje, como a gente trabalha muito com paciente com dor crônica, a gente tem que mudar um paradigma que existem pacientes que chegam no consultório, né, falando assim, eu estou com uma dor e assim, é normal ter a dor. A gente tem que tirar esse paradigma. Ter dor não é normal. Não é normal. Né, você pega casos, né, crônicos, né, que o paciente chega com aquela pilha de exames, ressonância, tomografia, tem todos os exames. Aí passou por vários colegas e quer, não, mas tem que conviver com a dor. Isso a gente sabe que a tendência hoje que uma dor crônica, eu vou colocar para vocês assim, temporalmente, dor crônica é aquela dor que dura mais que 3 meses, 90 dias. Ela já é considerada uma dor crônica. Então, a tendência atual é que a gente não deixe essa dor se perpetuar, porque vai gerar um círculo vicioso, né, na vida dessa pessoa, e ela vai tendo uma repercussão, essa dor crônica, muito grande na vida. Por exemplo, interfere na capacidade do trabalho, relacionamento, interfere na questão pessoal, de humor. As pessoas, né, elas vão tendo problemas, né, outros, né, relacionados à dor. Uma pessoa com dor todos os dias, ela não consegue produzir a mesma coisa, ela não consegue ser a mesma pessoa. Então, não consegue a ideia descansar. Né? Exato, descansar, não dá esse tipo de dor, ela não dá 1 minuto, muitas vezes, de sossego. Né? Fizemos uma live semana passada, eu fiz uma live com um psiquiatra, né? Porque nós estamos, agora setembro, é o mês de conscientização contra o suicídio. Então, o tema foi dor crônica e suicídio. Então, tem pacientes que ficam com tanta dor que ela não consegue raciocinar mais, né? Não dá o descanso, e muitas vezes ela vai sofrendo um processo de ideação suicida, muitas vezes. Né? Quem já nos escutou falar, um paciente que com dor crônica usa... a paciente, semana passada, tinha uma paciente que ela usou 11 comprimidos de diazepam para tentar fugir da dor. 11 comprimidos. Você veja o risco que isso pode causar, e muitas vezes leva a paciente a ter problemas. Né? Pelo desespero. Então, a ideia atual, né, se você pegar todos os guidelines atuais, né, é tentar conjuntamente, né, passou de 90 dias, tentar fazer uma análise, né, global, e essa a sua equipe, eu acho que é por esse caminho, né, uma equipe multidisciplinar. Você veja que tem, né, fisioterapeuta, acupunturista, você tem muitas vezes psicólogos, né, além da equipe de especialistas. Mas, assim, aquele caso que já vai ficando, né, crônico, o ideal seria que a gente tivesse uma abordagem multidisciplinar para que seja possível aí otimizar o tratamento. E aí, né, lógico que a neuromodulação, eu digo assim, veio para... Lá nos Estados Unidos, ela é muito realizada. Né? Se a gente for ver a realidade hoje, em clínicas americanas, o pessoal implanta isso dentro de clínicas, né, que é uma realidade diferente daqui, lógico, né, porque eles têm muito mais acesso, mas você vê que é muito mais utilizado. Ou seja, aqui no Brasil ele ainda é subutilizado, muito porque
é um tratamento novo. Deixar claro que isso consta no rol da ANS, tá? Então, assim, questão de planos de saúde, isso é aprovado aqui pela Anvisa já há muito tempo, né? E que os devices, né, esses aparelhos, eles foram se aperfeiçoando, ficando cada vez menores, né? E hoje, lógico, que você consegue fazer um implante de um eletrodo desse, não necessariamente na medula, hoje você consegue colocar ele direto na raiz, né, naquelas raízes, e de uma forma percutânea, sabe? De uma forma menos invasiva, né? Sem necessidade de corte ou de um acesso muito grande. E o gerador, que para quem não conhece, é um geradorzinho, eu posso até mostrar para vocês mais para frente, ele é um gerador igual um marca-passo, né? Igual a gente conhece por aí. E mais interessante hoje que você tem uma tecnologia hoje que não precisa carregar, ou seja, você não precisa, né, colocar aquele telemetria de tomadinha para carregar, e você dura mais ou menos 10 anos esse gerador, e esses geradores hoje são compatíveis com ressonância magnética, que antigamente não eram. Então a pessoa tinha uma limitação, né, médica, depois no futuro de fazer uma ressonância. E hoje, até 1,5 teslas, que é uma ressonância convencional, o paciente consegue fazer uma ressonância, não interfere praticamente em nada na vida do paciente. Lógico que ele fica com esse dispositivo implantado, a gente implanta principalmente na região ali lombar, né, mais perto ali da crista ilíaca, fica totalmente esteticamente tranquilo. Então eu falo assim, uma arma a mais, né? Nós temos um armamentário a mais para conseguir aliviar e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? É uma abordagem extremamente eficaz, eficiente. Como você mesmo acabou de dizer, isso pode durar até 10 anos, esse implante, em que você pode acompanhar essa paciente durante esse tempo. E existem pacientes, sim, que não tem outra coisa para você fazer. Você já tenta de tudo e não existe uma melhora da dor. E você acaba tendo que colocar esses implantes com uma resolução, uma resolutibilidade extremamente alta. Né? Isso já é feito já faz algum tempo já. Muitas mulheres com endometriose, ou muitas pessoas nunca ouviram falar sobre esse tipo de tratamento, porque isso é muito específico, né? Mas é para mostrar para as pessoas, para as mulheres, principalmente com essas dores crônicas, que existe ainda tratamentos para serem feitos, com uma resolução excelente. Porque muitas vezes a gente é questionado quando a gente comenta com a paciente, olha, você tem uma indicação cirúrgica. Porque uma coisa que a gente tem que entender também, e isso é importante das pacientes entender, é que o tamanho da lesão da endometriose, ele não significa que você vai ter muita dor ou não. Você pode ter, como eu já tive, pacientes com lesões grandes de endometriose, endometrioses profundas extensas, e a paciente praticamente não tem dor nenhuma. E muitas vezes você tem pacientes com lesões menores, dependendo da localização que essas lesões estão, a paciente tem muita dor. Tá? E isso depende muito de vários fatores, né? Então, de localização, de tamanho, que também não influencia muito, como eu acabei de dizer para você. Tem um pouco também de característica, como é que eu vou dizer, fenotípica da paciente, tá? Esses quadros de dores crônicas. Então, isso depende muito, então, da dor crônica, da conversa que você vai ter com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu cirurgião, neurocirurgião, com a fisioterapia, que é extremamente importante, essa associação, ou essa parceria com a fisioterapia, para que ela possa avaliar para nós, muitas vezes. E isso é um tratamento que, hoje em dia, está se fazendo muito nas pacientes, principalmente nessas pacientes que você faz e não tem retorno na melhora da dor.
para as pacientes entenderem, então, que muitas vezes o tratamento da dor da endometriose não é só cirúrgico. Ah, você não pode prometer nunca para a paciente, por exemplo, uma paciente com endometriose que tem um quadro de dor muito intensa, que ela vai ficar 100% curada da dor, ou às vezes ela vai ficar com a mesma dor, dependendo da cirurgia. Então, isso é extremamente importante de se entender, porque muitas vezes é passado para a paciente que se ela fizer a cirurgia, ela vai estar curada da endometriose e curada da dor. Infelizmente, não é assim. A gente vê esses casos praticamente diariamente, e às vezes a gente tem que indicar, muitas vezes, esse tipo de tratamento em que o Dr. Carlos Zicarelli faz maestriamente, né? Ele faz muito bem. Então, isso é um outro tipo de tratamento que a gente está demonstrando hoje para as pacientes, que pode acontecer de ter que fazer. Exato. E lembrar, né, as pacientes, né, e os ouvintes que, assim, existe a dor, imagina os órgãos, nós temos os órgãos, e os órgãos, eles têm inervação, né? Quem já teve, né, cálculo renal? Imagina a dor, né? Eu já tive também, recentemente, inclusive. Eu quase pedi para me sedar de tanta dor, né? E um cálculo de, imagina, 5,6 milímetros, mas aquilo fez uma distensão, né, da parede muscular do ureter, que tem uma inervação. E o que dói é isso aí, né? O que dói é isso aí. Então, por exemplo, a endometriose, é isso que o Dr. Francisco falou. Às vezes, assim, ela tem um implante, existe um implante, né, em algumas porções de alguns órgãos, né? Tem relatos, né, de endometriose em várias localidades, até longe, né, até distais. Diafragma, pulmão, coração, cérebro. Exato. Então, ela dissemina, ela pode disseminar. E aí, esse implante, muitas vezes ele causa já uma irritação, uma inflamação nessa inervação, né? Por mais que tire o endometrioma, digamos assim, isso, você fica com a região ali, né? Aquele plexo nervoso, né? Que são raízes sensitivas, muitas vezes sensitivas, que ficam lá atordoando a todo momento. Ficam hiperestimuladas, né? Exato. Exatamente. Isso aí é a memória da dor, que a gente comenta, às vezes a paciente às vezes não entende o que a gente está querendo dizer. Então, isso é a memória da dor. Essa hiperestimulação que você teve muitos anos, tá? Porque essa estimulação que você tem dessa inervação, mesmo que seja periférica, essa dor ela chega aqui, no sistema nervoso central. Então, muitas vezes, você pode tirar a dor, tirar a lesão de lá, mas esse hiperestímulo que você teve durante muito tempo, ele permanece. É mais ou menos como se fosse aquele dor do membro fantasma, né, Zicarelli? Exato, exato. E é uma das indicações de livro, o eletrodo medular. Porque justamente o paciente perdeu o membro e ele sente a dor na ponta, né, nas extremidades da mão, sendo que não tem mais algum tempo e a dor continua. Então, essa memória, essa via sensitiva, que é uma via ascendente, é a parte posterior da medula, né, a parte dorsal da medula, que sobe um cabeamento, passa até o tronco cerebral, faz uma decussação, passa no tálamo, que é uma estrutura cerebral, e vai até o córtex sensitivo primário, que é, né, o giro pós-central no cérebro, que aí você interpreta a dor. Então, a ideia é estimular essa via, né, bloqueando a entrada da dor, né? É muito interessante. Esse o quadro dor é um assunto extremamente fascinante, né? Porque você tem um monte de situação em que às vezes você não dá bola para aquilo e você acaba indo ver é uma coisa extremamente dolorosa que você tem que pensar sempre, né? Porque quando a gente fala em mialgia pélvica crônica ou dor pélvica crônica, uma grande quantidade de pessoas e das mulheres pensam, isso aí é endometriose. Não é, muitas vezes.
Você pode ter dores pélvicas crônicas relacionadas a outra situação. Sim. Dores articulares, dores intestinais, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que a paciente tem cólica, colite ulcerativa, doença de Crohn, então, tudo isso dá dor crônica. Tá? E muitas vezes você tem que diferenciar cada situação para você ver qual é o tipo de tratamento e conduta acertada que você vai ter. Então, lembrando normalmente, dor pélvica crônica não é necessariamente endometriose. Tá? Tem outras situações. Dores crônicas relacionadas à endometriose não necessariamente é só cirúrgica. Tá? Tem outras situações para você fazer, medicações, a própria questão da alimentação, a nutrição da paciente é extremamente importante, exercícios físicos, a própria fisioterapia pélvica é extremamente importante na melhora do quadro crônico de dor. Tá? Muitas vezes, quando a gente fala da paciente fazer fisioterapia, ela fala, mas fisioterapia, eu tô com dor, eu não quero fazer fisioterapia. E isso é importante dela entender que essas dores pélvicas, elas podem estar relacionadas a isso. Tá? E isso é importantíssimo, essa multidisciplinaridade na hora de você tratar e conduzir uma paciente com endometriose. Ou com, evidentemente, dor pélvica crônica, que não necessariamente é endometriose. Exato. É muito interessante isso, né? Esse diagnóstico diferencial, né? Você abre um leque, né? Nossa Senhora! Abre um leque grande. Mas é lógico que a experiência, né? Muitas vezes do cirurgião, né? A gente acaba com exames de imagem. Hoje a tecnologia está muito favorável, né? Hoje você tem um acesso a exame muito rápido, né? Antigamente era difícil você, né, indicar uma tomografia, uma ressonância. Hoje, né, o paciente faz, dia seguinte você já está no seu celular ali, já se bobear até com o laudo, né? Então, no mesmo dia, muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Então, e outra, às vezes, também o médico não necessariamente está fora do país. Outro dia eu estava fora do país, entrei no celular, já vi o laudo, já deu um feedback para o paciente. Então a coisa está muito dinâmica hoje, né? E então, assim, por mais que você tenha N possibilidades de dor, é mais rápido essa especificidade aí, né, dos exames, né? E vale a pena colocar, assim, que tem uma coisa muito interessante da neuromodulação, e hoje a tendência é que a gente chame esses tratamentos de neuromodulação, porque na verdade, uma modulação das vias de dor, né? E como eu falei, né, que a via ascendente, né, vai naquela região, uma regiãozinha do cérebro chamada tálamo. Nessa região do tálamo é onde tem o processamento da dor. É uma região muito importante no processamento da dor, de qualquer dor. E existe duas porções, a porção medial, que é de dentro, e a de fora, que é a lateral. Essa lateral é aquela sensibilidade que a gente tem de choque, formigamento e tudo mais. A região de dentro, medial, ela está muito relacionada ao comportamento. Então, eles estudaram, né, agora, né, nessa última, 2010, bem recentes, estudos recentes mostraram que um tipo de estimulação chamada burst, que é um tipo de frequência diferente, ela estimulava muito mais a área medial do que a lateral. O que eles perceberam e viram de conclusão, estimulando essa área medial? Que o comportamento dessas pacientes tinham um melhor resultado, no sentido de humor, né, disposição, memória, tudo que a dor crônica, aquela parte ruim da memória que a gente falou, né, aquela questão negativa da dor no sentido psicológico, houve uma melhora e mais de 40% desses pacientes tiveram, inclusive, uma melhora social, né? Então, existe aí algumas empresas lançaram essa estimulação burst, que hoje a tendência atual é que você faça esse estímulo, que a pessoa não sente tanto um choquinho, né? A pessoa pode perguntar, mas doutor, eu sinto um choquinho? Na estimulação tônica antiga até sentia um choquinho, um formigamentinho, que era bem mais prazeroso que a dor, né? Mas essas atuais não
não tem mais sensibilidade e viram que, inclusive, há a possibilidade de uma melhora no humor, tudo mais, por conta dessa via medial da dor. Então, eu achei muito interessante. E essa melhora da dor com essa neuromodulação, Zicarelli, na endometriose, ela chega a ser acima de 80%, os estudos demonstram. Então, a eficácia, a resolutibilidade desse tratamento da neuromodulação para pacientes com dor crônica pélvica por endometriose é sensacional. É um negócio então, assim... eu acho que a ciência ela evoluiu, e você perceba, né? É muito rápido, né, a evolução hoje também, né? Então, começou em 1965. O aparelho era grande, externo. Hoje o aparelho é pequeno até, né? Não é tão grande. E hoje com a tecnologia de Bluetooth, né? Então, por exemplo, o médico ele consegue programar via Bluetooth e o paciente consegue ter um controle. Então, empresas que têm, na verdade, são 3 empresas aqui no Brasil. E uma tem convênio com a Apple, a outra com a Samsung e a outra com a Windows. Então, perceba que o desenvolvimento, o paciente ganha o controle dessas empresas, né? Por Bluetooth, ela consegue aumentar ou diminuir o estímulo. Então, ela tem um controle, né? Que se for possível, a gente mostra para vocês como é que funciona. Ela regula isso. Então, assim, por exemplo, eu vou na fisioterapia, eu vou no supermercado, estou com muita dor. Aí a pessoa vai, aumenta o estímulo com Bluetooth, igual um celularzinho, e aí Você ela tem como sente um mostrar alívio. para a gente o Tenho. aparelhinho, cara? Eu vou mostrar aqui. As pacientes ficam extremamente curiosas. Eu acho que vale a pena. Eu vou tentar mostrar aqui, só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Virei um pouquinho aqui só para compartilhar. Estão vendo aqui a tela compartilhada? Não. Ainda não, peraí. Só um pouquinho. Compartilhar a tela. Agora acho que eu consegui. Vamos ver. Estão vendo? Agora sim. Então, esse aqui, por exemplo, é um aparelho, né? Você perceba, é igual um celular. Esse é o controle da paciente, né? Do paciente. Perceba aqui em azul, né? O paciente tinha uma dor na perna esquerda, até a coxa, e até o pé do lado direito. E aqui tem o Strange, que é aquele 6 aqui, o paciente aperta isso aqui por Bluetooth e vai comunicar com esse gerador, e esse gerador é implantado, né? Então ele comunica via Bluetooth. Um outro aqui, para mostrar aqui a evolução, então, o médico ele tem um controlador, que é esse iPad maior, né? O paciente pega esse controle menor e aqui é o eletrodo, ó, esses 2 cabinhos aqui, estão vendo? É um cabinho bem fininho e esse eletrodo ele fica em contato direto com o nervo. Então aí nós temos, por exemplo, o gerador, que é esse cinza aqui, ele estimula continuamente esse eletrodo, esse cabinho, e aí você tem, né, o controle e a regulação disso. Doutor, eu não estou sentindo tanto a perna, ou não estou sentindo tanto a pelve ali, mais da parte de dentro. A gente consegue, sem cirurgia mais, tudo por via Bluetooth, essa regulação, essa programação. Então, eu acho, assim, é importante o paciente dar uma olhada, né, nessa questão, e a gente tem É importante mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né, Zico? Antigamente era um pouco mais complexo de você fazer isso, porque às vezes era até um procedimento bem invasivo. Hoje em dia é um procedimento percutâneo, tranquilo de ser feito. Evidentemente, ele tem que estar anestesiado, lógico, muitas vezes. Lógico. Não, isso a gente faz no centro cirúrgico, né? É um procedimento, mas ele é minimamente invasivo.
Eu não acho isso... quando o Rafael me mandou a mensagem que você estava dando uma aula para ele, falando sobre Deus, eu falei assim, mas fala para os galera que eu vou ligar para ele. Verdade, foi isso mesmo. Eu quero conversar com ele numa live sobre isso, porque eu às vezes falo para as pacientes e é difícil de você convencer a paciente que vai colocar um eletrodo, né, que vai melhorar a dor. Lógico. Não, por isso que eu acho que assim, isso é construído, né? É um trabalho que eu acho que não é no primeiro encontro, e normalmente quando passa comigo, eu mostro, né, a possibilidade, a pessoa vai para casa, ela pesquisa na internet, ela dá uma sedimentada nisso, né? Porque tem que fazer um ajuste de expectativa, né? Entendo. Você tem que fazer esse ajuste de expectativa. Então, acredito que, né, o que eu penso assim é nessa construção, né? Então, às vezes não é no primeiro encontro, nem no segundo, a gente tenta otimizar na hora que a própria paciente vai entender, doutor, eu acho que chegou o momento do eletrodo, né? Da neuromodulação. E aí, acho que a coisa vai bem, né, nesse sentido. É igual eu falo também para as pacientes, Zicarelli, quando a paciente fala para mim, pergunta, quando que se indica cirurgia para endometriose? Eu sempre falo para ela, é você que indica. Tá? Quando você está com dor, os tratamentos não estão sendo resolutivos, quando você está desconfortável, existe a indicação da cirurgia. Por isso que a indicação cirúrgica, ela não está relacionada ao tamanho da lesão. É isso que eu vou bater de novo na tecla. Tá? Isso é uma coisa que é muito complexo de você colocar na cabeça, principalmente dos auditores dos convênios. Tá? Porque eles acham que a cirurgia só pode ser realizada, ou é uma cirurgia de endometriose profunda, quando existe lesão até na ponta do nariz da paciente. E não é assim. Então, toda essa questão é extremamente importante, que a gente ainda tem muita luta pela frente. Verdade. Porque é difícil de uma pessoa que não tenha a experiência do dia a dia do paciente, ou dessas questões que a gente está colocando, principalmente que você colocou, de você fazer uma outra pessoa, mesmo que seja um médico, de fazer ele entender que isso não é uma matemática. Não é 1 mais 1 é 2. Às vezes 1 mais 1 é 5. Não dá para você saber. Não dá. Então, e principalmente nos tempos atuais, né, doutor Francisco? Porque a gente tem, por exemplo, uma questão econômica agora, dos planos de saúde, né? Por conta da pandemia, houve um acúmulo e isso gerou um aumento, né, na sinistralidade, né, dos planos, ou seja, aumento do custo. Não tenho nem dúvida. E nós vamos ter muitos problemas daqui para frente, para indicar cirurgias, exato, não só das que eu estou te falando de endometriose, mas acho que da sua especialidade também deve ter bastante. Que, infelizmente, eu acho que vai existir muito embate jurídico das pacientes com os convênios. Porque... Mas, assim, hoje está no rol, né? A gente fala assim, quando um tratamento consta no rol, por mais que tenha uma divergência de opinião da operadora, quando você demonstra, né, em protocolos, né, e por isso que quanto mais especialistas, melhor, sabe? Então, por exemplo, envolvidos, né? Então, eu já tive, por exemplo, casos, né, de reumatologistas me encaminhando pacientes, quer dizer, oncologista que teve, né, ou seja, não está sendo só uma opinião de um médico só. A ideia é fazer essas juntas médicas, elas são muito importantes nesse sentido até para o paciente, dar um respaldo para o paciente nessas situações. Quer dizer, não é só o médico que está indicando, são 2, 3, 4, né? É uma junta de médicos que estão sinalizando o mesmo tratamento, né? Então, eu acho que é por esse caminho que a gente vai... né? O grande problema é que a junta médica indica. Chega lá na auditoria, a auditoria barra. Ou pelo menos... Não, sim, mas assim, quando ele olha mais de um médico, já
já vê que talvez não vai ser tão simples assim essa glosa, né? É Mas verdade. infelizmente é o mundo que a gente está vivendo, né? Mas que graças a Deus, né, a gente tem que colocar aqui, pelo menos na nossa região, a coisa ainda flui, né, comparativamente a outros lugares, né? Tive, por exemplo, cidades próximas daqui que a medicina é completamente diferente, né? Completamente diferente. Você vê cidades próximas, cidades boas. Eu vou falar assim para vocês: Maringá é uma cidade muito próspera, perto, né, aqui perto, grande, é uma cidade grande. Neuromodulação praticamente não é feita lá. Isso é uma questão cultural, né? Lá dos colegas lá, enfim, ficarem presos aos planos, né? Nesse sentido, né? Não é brigar com o plano, não é essa palavra, mas Você você colocar conscientizá-los que existe a conscientizar, necessidade. porque já tem estudo mostrando que a neuromodulação, por mais que todas essas tecnologias que a gente mostrou aqui, ela é mais barata para o plano de saúde do que a paciente continuar com dor. Por quê? Ela continua com dor, ela vai gerar um custo muito maior a longo prazo, porque ela vai fazer mais exames, ela vai... E outra, paciente com dor crônica da endometriose, normalmente é aquele tipo de paciente que faz 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias, Exato. que a gente não E sabe da onde que o cara indicou 6 cirurgias. porque quer resolver a dor, né? Muitas vezes porque quer resolver a dor, né? Então, eu vou tirar, então, porque eu vou... Então, isso já tem estudo mostrando que é mais barato para o plano, né, essa tecnologia do que... Porque eu falo até mais, idas ao pronto-socorro, né? É medicamento, é internação, aí vai fazendo exames de todas as regiões próximas ali. Ressonância, tomografia, que o pessoal pede tomografia para endometriose, que infelizmente não resolve nada. Exato. Então, assim, Ultrassonografia transvaginal feito sem preparo por pessoas que não têm treinamento não resolve nada. isso aumenta o quê? O custo da própria operadora, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que demonstrar, através até de resultados, né? Que uma paciente, assim, com profissionais que estão lá comprometidos a resolver o problema, por isso que eu acho que tem que haver essa integração das especialidades para ser Só resolutivo mesmo. contar um caso para você. Eu tive uma paciente, acho que faz um ano e pouco atrás, com quadro de dor crônica, de dor importante, já era considerado crônica, já fazia mais de 2 anos que ela estava, com uma infertilidade e com uma lesão não muito grande no ligamento uterosacro, vista no ultrassom e vista na ressonância. Eu fiz a cirurgia nela, tá? Ela tinha muita aderência e um quadro fibrótico grande na região posterior ao colo do útero, com comprometimento dos ligamentos uterosacros, do tórax uterino, e aderências na região da pelve, da trompa. Resumindo, ela está grávida faz 4 meses, sem dor. Outra coisa, o convênio glosou a minha cirurgia que disse que não era endometriose profunda. Você veja. Assim, a minha crítica que eu faço, assim, essa pessoa que glosou, primeiro, é da especialidade? Muitas Não é da vezes não. especialidade. E outra coisa, ele não conversa com você. Eu acho que eu já sei até quem é. Você tenta... Não é só uma, não. São várias pessoas. Você tenta conversar com a pessoa perguntando por que você glosou. Ele simplesmente fala, não é endometriose profunda. Ele manda por e-mail, manda por uma carta. Eu quero uma Não tem explicação. aquela... Exato. Olha, eu acho que juridicamente, se for ver hoje, você deveria, as sociedades, né, de especialidades, elas... Isso é um tópico que está sendo colocado na minha sociedade, né, de neurocirurgia, para que exija um respaldo das sociedades em relação a isso,
né? Então, você manda para o convênio e manda uma eventual glosa, você manda isso para a sociedade. A sociedade, através de uma junta de especialistas que vão realmente entender o caso, elas dão um parecer, né, para o médico e, consequentemente, o paciente ele vai ter em mãos, né, um documento mostrando que a sociedade concorda com o seu médico. Então, talvez seja por esse caminho, né, Francisco? Vai demorar um pouco ainda, Zica. Mas nós temos que lutar, né? Temos que tentar, porque o que é certo, né? Se a gente, né? Lógico que, né, precisa ter auditoria, a gente sabe disso. Lógico que precisa ter auditoria. Agora, que seja uma pessoa que entenda, né, do assunto, né? Não, esse caso especificamente, o paciente com dor crônica, infertilidade, em que fez a cirurgia, paciente sem dor agora, grávida. Não era endometriose profunda. Pois é. Então, esse é um caso que tem que documentar ele, né? E, enfim, mas eu acho que as sociedades elas vão ter que ajudar, né, nesse período, né, de tanto embate aí. Infelizmente, esse período de embate vai durar um bom tempo, principalmente agora por causa dessa sinistralidade que os convênios estão tendo, né? E que vai ser uma dificuldade muito grande nos tratamentos. Infelizmente, quem vai acabar saindo perdendo vão ser os pacientes, né? Porque o médico vai acabar não fazendo mais as cirurgias ou os procedimentos, ou vão ser negados os procedimentos. Só que, como eu falei, a gente tem que ser resiliente nisso, sabe? Acho que a resiliência ela vai ter que acontecer para a gente não perder realmente o foco, né? Talvez isso tente desviar o foco do profissional. Agora, você está bem preparado, conhecendo o que você faz, né? Conhecendo a técnica, conhecendo as indicações, eu acho que vai ser importante lógico que os pacientes vão ter paciência, né, nesse período, mas que está acontecendo. Não eu vou falar assim, não é só de uma especialidade. São não, todas, não é, né? de todo mundo, mas é uma reclamação geral, infelizmente. Zicarelli, o papo foi sensacional. Adorei o papo. Muito obrigado por você ter aceitado a gente bater um papo hoje. Às vezes você cansado, eu também estou cansado. Mas é um prazer. É um prazer. Fico muito contente pelo seu aceite. Vamos ter outras oportunidades para a gente bater um papo, conversar. Você vai bater papo muito com as minhas pacientes. Você já bateu papo com as pacientes? Sim. Tá? Eu queria te agradecer demais, Carlão. Espero que a gente tenha conseguido ajudar os pacientes um pouco, entender um pouco esse tipo de procedimento inovador que você faz e para o tratamento de um quadro crônico que as pacientes têm, que muitas vezes não se resolve tão facilmente. Perfeito. Cara, um grande abraço para você. Obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço. Pessoal, nossa live vai estar no YouTube, no meu canal do YouTube, eu acho que vai estar no Dr. Carlos Zicarelli também. Nós vamos postar depois esses vídeos no Facebook, no Instagram, vai estar no YouTube. É muito legal de vocês passarem isso para suas amigas, para suas parentes, para suas conhecidas, para mostrar um pouco desse tipo de tratamento inovador que o Dr. Carlos Zicarelli faz aqui em Londrina, que é extremamente importante, que tem uma eficácia sensacional. Eu agradeço, viu, Francisco, pelo convite, muito obrigado. Eu tenho certeza que foi para elucidar aí mais uma possibilidade, né, de tratamento, uma luzinha do fim do túnel para quem tem muita dor aí e sabe a consequência disso. Muito obrigado, viu? Grande abraço, Carlão. Boa semana para vocês. Tchau.